Maio de 2026, olha, esse parece ser um mês de virada para Gêmeos. Uma verdadeira jornada, sabe? Com momentos de celebração, decisões super importantes em casa e, no final, um período que vai pedir um pouco mais de atenção. Vamos mergulhar juntos no que os astros estão preparando para os geminianos. E para a gente entender tudo isso, nós fomos direto na fonte. Tudo que vamos conversar aqui hoje vem das previsões originais. E o nosso papel é justamente detalhar os momentos-chave e os conselhos para Gêmeos, exatamente como o horóscopo descreve. Então fica aquela pergunta no ar, né? O que os astros realmente reservam para Gêmeos nesse período? Vamos desvendar essa jornada passo a passo para entender as energias que vão moldar o mês. Maio de 2026 já chega como um mês fundamental para Gêmeos. A energia principal está toda focada em resolver aquelas questões antigas para finalmente abrir espaço para um novo começo. É como se fosse um momento de virar a página de vez. E aqui está o ponto central. A fonte deixa bem claro que mudança e carreira estão, super conectadas. A busca por um novo trabalho ou uma nova direção profissional é o que vai impulsionar a resolução daquelas pendências antigas. É um tempo de ação e de reavaliar os caminhos. E sabe o que dá o suporte para toda essa transformação? Uma influência astrológica bem poderosa. O Sol em Touro vem para dar aquela força, trazendo para Gêmeos, que é um signo naturalmente mais agitado, a paciência e a perseverança que vão ser necessárias para navegar por essas mudanças. É a energia da estabilidade ajudando a construir o que é novo. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? O mês já começa com uma energia bem mais leve. Depois de um período de muito trabalho, os primeiros dias de maio chegam como uma merecida chance de relaxar e curtir a vida social. E isso aparece de formas bem concretas, viu? A gente está falando de encontros gostosos com amigos e com o Vênus em Gêmeos, a sorte dá uma bela sorrida para os negócios, o que, claro, eleva a autoestima. Também surge uma abertura para se presentear, talvez com uma compra especial e, quem sabe, até uma chance de conhecer alguém que vale a pena. E essa ideia resume perfeitamente o espírito do começo do mês. É a recompensa pelo esforço se tornando real. Seja uma viagem ou um item muito desejado, a energia é de prazer e de uma autoindulgência mais que merecida. Conforme a gente avança para o meio do mês, o foco muda. Aquela energia mais social, mais para fora, dá lugar a uma atmosfera bem mais calma, voltada para dentro, para o lar, para a família. Esse é um período para respirar fundo, a agitação diminui e a harmonia volta a reinar no ambiente familiar. É o momento perfeito para organizar a casa, resolver aquelas pequenas coisinhas domésticas que foram se acumulando. E olha, atenção a este ponto. O meio de maio é especialmente favorável para decisões que envolvem imóveis. Se existir algum plano de comprar, vender ou alugar, a hora de agir é essa. As previsões são bem diretas aqui. As chances de sucesso são altas para assinar um novo contrato de aluguel ou, quem sabe, até conseguir um financiamento imobiliário com condições bem vantajosas. É um período de sorte para fortalecer as bases do lar. E para que tudo isso aconteça da melhor forma, a astrologia dá uma dica de ouro para os geminianos. Usar o seu superpoder, que é o dom de cativar as pessoas. Uma boa conversa, um pouco de humor, aquele charme natural. Tudo isso pode abrir portas e facilitar as negociações. É hora de usar esse talento. Mas, como em toda boa história, tem uma virada no roteiro, né? O final de maio vai exigir uma mudança de postura. A energia de expansão e prazer dá lugar a um período que vai pedir mais cautela e atenção. E aí a gente se pergunta, tá, mas o que muda exatamente? A energia fica um pouco mais instável, trazendo uma sensação de incerteza que vai precisar ser gerenciada com bastante cuidado. E o resumo da ópera é o seguinte: a incerteza pode afetar a área profissional. A situação financeira tende a ficar um pouco mais tensa e, principalmente, tem um alerta sobre gastos por impulso. Aquela lista de desejos pode se tornar uma armadilha se não houver controle. E a recomendação não podia ser mais direta. A palavra de ordem para o final de maio é exatamente essa: cortar custos. A prudência com o dinheiro se torna a principal ferramenta para atravessar esse período sem criar complicações lá na frente. Ok, então como é que a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? O mês de maio para Gêmeos é uma história em 3 atos. Primeiro o prazer, depois a harmonia e, por fim, a cautela. Integrar essas lições é o segredo para um desfecho positivo.
Mas é importante lembrar o seguinte: os desafios do final do mês não são um beco sem saída. Muito pelo contrário. A energia mais conservadora, mais racional desse período ajuda a resolver problemas antigos de forma definitiva, preparando o terreno para que a vida possa, de fato, tomar novos rumos. Resumindo, as chaves para o sucesso são claras. Cortar custos não é sobre se privar, mas sobre proteger as conquistas do início do mês. Adotar hábitos mais saudáveis, ser cauteloso com novos começos, são atitudes que fortalecem a base para o futuro. E, acima de tudo, é sobre usar a razão para garantir que a prosperidade seja sustentável. E a gente termina com essa reflexão. Maio de 2026 oferece a Gêmeos uma lição muito valiosa sobre equilíbrio. A questão que fica no ar é: como os geminianos podem usar essa dança entre aproveitar as oportunidades e agir com prudência, não só neste mês, mas como uma estratégia para prosperar ao longo de todo o ano?